Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia que nos proporciona viver. Esse é o devocional Graça Diária, trazendo uma palavra de Deus para cada dia. E hoje, dia 1º de novembro, a palavra de Deus para a nossa vida encontra-se em Mateus, capítulo 14, o verso 36, que diz: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Amém? E aqui Jesus fala sobre a volta do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que eu faça parte desse grupo que serão levados pelos anjos. A palavra do Senhor diz aqui também em Mateus 24, o versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos vêm buscar os escolhidos de Deus. E quem são os escolhidos? São os que creram nesse único Filho que veio, deixou sua glória, que saiu do céu, largando mão de toda a sua glória, da presença do Pai, da comunhão com o Pai, da convivência com o Pai, do seu reino de glória, para vir a essa terra sofrer na sua carne, na humanidade, por mim e por você. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Os anjos vêm buscar os escolhidos. Os escolhidos são os que creram, que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Não é comum vermos uma palavra como essa. Mas hoje, nessa manhã, ao acordar, como sempre faço, converso com o Espírito Santo, peço uma palavra para meditar naquele dia, e hoje o Senhor bradou o meu coração. Ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser hoje a volta do Rei. Sabia que desde pequena eu sempre ouvi os crentes falar que Jesus vai voltar, pode ser hoje. E eu ficava sem entender e pensando, vai passando o tempo e Jesus não volta. Mas eu quero fazer uma reflexão com você. Quantas pessoas que nós conhecemos partiram dessa vida, foram embora de alguma forma, através de acidente, de doença, não importa, morreram. Para essas pessoas, Jesus já voltou. Só existe a possibilidade de reconhecer Jesus como Salvador enquanto estamos vivos, em sã consciência. E quantas pessoas já partiram sem confessar Jesus como Salvador? É necessário confessar. Talvez você diga como eu dizia antes de me converter: eu já tenho Jesus e eu não preciso de aceitar Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que não confessar o Senhor diante dos homens, o Senhor o negará diante de Deus. Há um juízo. Depois da morte segue-se ao juízo. E quando chegarmos diante de Deus, vamos prestar conta de todas as nossas obras aqui na terra. Quem você tem escolhido servir? O Filho do Homem, ele veio e amou o mundo, Deus, de uma tal maneira que deu seu único Filho. Esse tal maneira não tem uma palavra que explique esse amor. Se você for pai e mãe, como eu sou mãe, você sabe que o maior amor que existe nessa terra é o de uma mãe e de um pai por um filho. Nenhum pai, nenhuma mãe pensa em dar a vida do seu filho por amor a ninguém. A mulher ama o marido ama a mulher, mas nenhum tem coragem de dar o filho pelo outro. Mas a Bíblia diz, em João 3,16, que Deus olhou para todos nós na terra, pecadores todos. Ninguém era digno, ninguém era merecedor. E Ele amou tanto que deu o que tinha de melhor, o seu único filho, por resgate à nossa vida. Então, todo que crê que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, todo que crê
e abre mão das coisas desse mundo para viver para o Senhor, será o escolhido. Esses que os anjos vêm buscar dos 4 ventos da terra, das 4 extremidades da terra. Então hoje, faça essa reflexão na sua vida. Ninguém sabe o dia nem a hora. Não creia em nenhum profeta que apareça dizendo que Jesus vai voltar amanhã ou depois de amanhã, ou hoje mesmo, dando certeza disso, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser hoje a volta do Rei para mim. Se hoje o Senhor me chamar, eu fui embora desse mundo, a volta de Jesus foi hoje. Por isso que eu tenho que estar preparado hoje, preparada hoje. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos convença de que só Jesus é o Salvador. Eu creio. Eu creio que só há salvação por Jesus Cristo, como está escrito lá em Isaías. Ele é o único e suficiente Salvador. Não existe salvação por outra pessoa, não existe outro intercessor a não ser Jesus, através da pessoa bendita do Espírito Santo que nos conecta. Amém? Então, neste dia, faça essa reflexão. Pode ser hoje a volta de Jesus. Vamos orar? Pai, eu oro nessa manhã agradecendo a Ti por esta palavra revelada, Senhor. Ninguém sabe dia e hora. Nós só precisamos estar prontos, Pai. Então, o Senhor se revele para cada um dos Teus escolhidos nesse dia. E aquele que ainda não Te confessa como Salvador, que o Senhor desperte, Pai, a crer e confessar e tomar o posicionamento de filho e filha, escolhido, escolhida, e viver de modo a agradar a Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, quebra todas as correntes, todas as amarras que impedem dos Teus escolhidos Te enxergarem, Te verem e viverem para Ti. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos escondidos embaixo das Tuas asas, que nada nos afaste da Tua presença, Paizinho querido. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, este mês de novembro que inicia hoje, que seja um mês de bênção, que seja um mês onde a Tua presença seja tudo em nossas vidas, Pai. Toma direção, abençoa, prospera a cada um, guarda nossos filhos, livra nossa casa de todo mal, Senhor. Envia a providência, envia o socorro, Senhor, em nome de Jesus, que seja um mês de cura, de libertação, de salvação de almas, em nome de Jesus, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos, nosso dia, nosso mês, para a glória do Teu nome. E eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se, pode ser hoje a volta do seu Jesus. Se você é filho e filha e anda afastado, desviado, volta hoje. Se você nunca confessou Jesus como Salvador, leia a palavra, leia a Bíblia. Creia que é a verdade, que é a palavra de Deus e confessa Jesus como Salvador hoje da tua vida. Entrega a tua vida para Jesus. Amém? Que Deus abençoe.